O primeiro tópico é doações. Por que, que o espaço pede doações? Não sei se vocês já ouviram falar da energia de troca. E aqui, o espaço Seres de Luz não tem vínculo com religião. Então, cada lugar, supostamente, que falam seres espirituais, trabalham em espiritualidade, eles têm uma energia de troca. Aqui, o espaço Seres de Luz, ele não tem intuito de amarrar ninguém, nenhuma alma. A gente quer que vocês se libertem, né? Porque a nossa filosofia, tipo, o que a gente faz, a gente também deseja para o outro. Mas só que nas religiões tem isso. Só que aqui no planeta Terra é implementado que é de graça a religião, entende? E nada é de graça. Eu digo isso. Uma hora, se você. E quem aqui, eu falo para todo mundo aqui, quem aqui não nasceu numa religião? Porque a família que a gente está inserida está na religião. E quem aqui não se questiona que as religiões já não fazem sentido? Muito delas já não fazem sentido, já não toca o coração da gente. Então, por isso que a gente tem esse questionamento, vai buscar outras formas de aprendizagem que são muito mais libertadoras e muito mais, como eu posso dizer, abrangentes, que você sinta mesmo essa força dentro de você, sem estar ligado à religião. E também até questionam. Antes dela nascer, então a gente nunca foi conectado com a fonte criadora, então. Nem vou falar Deus, porque senão remete a outras coisas que eu já disse. Então é difícil para mim acreditar, a minha mulher, a outras pessoas que estão aqui, também que fazem parte disso, porque continua, porque acreditam naquilo que a gente fala também, né? Que antes de haver a religião, você não estava conectado com a fonte criadora, que ela é tudo, entende? Não havia religião. Quem criou a religião foi através de outra coisa. Então, os objetivos da religião, de uma certa forma, é de você ficar aprisionado aquilo ali, de você ficar fechado a um mundo que acredito que tem as suas regras, tem as pessoas que mandam, entende? Tem as pessoas que, de uma certa forma, usufruem disso. E por isso a gente pede doações aqui. Agora é um novo formato, porque eu já disse que as doações com mantimentos não foi muito eficaz. Já expliquei o motivo, né? E então a gente foi mais. Agora adaptamos um novo formato para Pix e dinheiro, sabendo que esse dinheiro não fica com a gente. A gente vai direcionar ele para alguma coisa. Então não fica parada essa energia. Então, por isso há um movimento de troca. Tudo que é feito aqui há uma troca. Quando vocês fazem um movimento de Pix ou o dinheiro, praticamente a gente fica aqui, fica no equilíbrio. Você não fica devendo para ninguém. Então vou dar uma explicação lógica. Por exemplo, a gente foi habituado eu, por exemplo, na igreja católica. Eu vou na igreja católica, tem lá um monte de coisa, vou lá e tal. Tem o dízimo também, né? Mas tem outras coisas por detrás da igreja católica. Então, que já não ressoa com o meu coração. E quem não paga o dízimo, de uma certa forma, fica pendente ali, né? A igreja também é como se fosse uma entidade patronal que trabalha ali com seus conceitos para que te ajude a você estar bem no dia a dia, certo? Muita gente vai para a igreja para se sentir bem, ou vai para outra religião para se sentir bem. Só que tudo isso tem um preço. E aqui a gente sabe o que funciona aqui. Em outros lugares, mais ou menos, porque a gente tenta libertar desses locais também. Aqui a gente entende que a gente pode trabalhar a espiritualidade de uma outra forma, num outro contexto, e sem amarrar almas, sem que quando você desencarna daqui, morre, você não deve nada para mim. Tipo assim, ó, eu te ajudei lá embaixo, agora você vai ter que fazer isso para mim. Não vai acontecer de você um dia morrer, o seu espírito sair do seu corpo, ir para outras dimensões, a sua alma, a sua essência, conectar com a sua essência,
e chega ali numa dimensão e fala assim, ó, eu te fiz isso, agora você tem que ir lá pagar. Entende? A nossa dívida fica kids. E aí você vai, é, como fala, se responsabilizando pelas suas coisas. Aqui o espaço tem o objetivo de interagir, conscientizar as pessoas para elas poderem entender os seus caminhos e as coisas que elas se envolveram, para elas poderem se responsabilizar, porque ninguém é vítima. E eu já disse para vocês, ninguém é vítima porque tem a sabedoria interna. Onde você se colocou, dá para sair. Vocês já ouviram falar onde há um problema, há uma solução? Para tudo, gente. Não é diferente para outras coisas. Outras coisas às vezes demora mais tempo. Outras até você ter um insight. Tipo, o seu coração é o seu guia. Ele diz a verdade. Quando ele diz para você, não quero mais vir aqui. Não quero lidar com essa pessoa. Não quero fazer isso. Ele sabe o porquê. Você pode não saber conscientemente, mentalmente, não saber, mas a sua alma sabe, o seu coração sabe. Aí esse entendimento pode vir depois, com muito tempo, ou hoje, como está muito rápido, muito depressa, a gente conecta com a verdade muito rápida, né? A gente cocria a realidade muito rápida. E também a gente vai entrar nesse tema. Então, para ficar bem claro, a doação é para a gente ficar em equilíbrio. E essa doação a gente direciona também para outras coisas. Entende? Não fica com a gente. Que a gente não quer nada que não seja nosso. Então, como a gente vai conscientizando, a gente coloca isso na nossa vida também. Para ser coerente. Não cabe a mim eu falar algo diferente do que a gente faz. Porque se eu fizer alguma coisa diferente, vocês vão saber. E outra coisa, se não tiver coerente, o vosso coração é sábio. Entende? Vocês já não vai ressoar vir aqui. Vocês vêm aqui porque tem algo diferente aqui, de outros lugares. Né? Então, só para fazer sentido. Eu falei da constelação, não foi? Outro dia. Para deixar bem claro. A gente faz aqui constelações. Quando for para fazer constelações, a gente vai divulgar. Tem sempre alguém que quer fazer a constelação. Aí precisa de mais pessoas no campo. Isso ajuda também o trabalho. Aí a gente também faz a divulgação e essas pessoas que vêm convidada também tem uma troca. Essa pessoa já está pagando pela constelação e as outras pessoas que vêm pagam um valor quase pouquíssimo para participar, né? Que também está, como falam, porque também vai ser trabalhado. Né? Para ficar bem claro, aquilo que você falou, aquilo que vai acontecer aqui vai ser movimentos sistêmicos, que é algo parecido com a constelação. E para que isso aconteça, tem que vir mais pessoas. Para já não dá para fazer. Porque esse movimento sistêmico vão juntar mais pessoas, aí dá para fazer grupinhos e vai ser trabalhado aquele grupinho. Entende? E a pessoa que vai trabalhar vai saber o que fazer mediante o que o campo está chamando aquelas pessoas. Aí pode trabalhar você, mais duas pessoas. Não precisa ser da mesma família. Às vezes até separa, porque aí trabalha melhor, até, de certos assuntos. Na ativação do nosso GNA, né? As 12 L's do DNA. Então, muita coisa não vai fazer mais sentido, entende? Então, até esse tipo de religiões, coisas que a gente acredita, vai deixar de existir. É como eu disse para vocês, isso aqui é um jogo, aqui é um teatro, e a gente faz parte disso aí. Tem muita coisa acontecendo com a gente nessas transformações. Então, o que essa força que está dentro de você está te dizendo é para você sair das coisas que te aprisiona de uma forma consciente. Quando a gente ganha consciência daquilo, a gente determina na nossa vida as pessoas, a família, quem vai fazer parte da nossa vida. Entende? É muito mais fácil o entendimento. Isso aí. Está sendo ativado para todo mundo. Essas mudanças, até nós estamos fazendo. Até nosso formato aqui, nós como pessoas, como humanos, estamos fazendo as mudanças. Então a gente aceita isso de uma forma normal. Pessoas que não aceitam as mudanças
e querem ficar muito padronizadas na sua zona de conforto, tá sentindo dores horríveis. Estão passando por coisas horríveis. É ansiedade, é depressão, é um monte de coisa. Isso tudo por causa de uma ativação das 12 L's. Porque quando isso é ativado em você, você aceita naturalmente, você não vai precisar de mais nada. Você só precisa de você. Entende? Você não vai precisar de mim, não vai precisar ouvir isso, porque você tem a sua sabedoria interna. Então ela vai saber o que fazer. Então é muito importante ressaltar essa ativação das 12 L's, né? Do nosso DNA. Está sendo ativado para todo mundo. É acesso para todo mundo, não é algo exclusivo, não é? Então todo mundo está sendo ativado, está sendo trabalhado internamente e, claro, está lidando com vários tipos de coisas. Eu posso dar alguns exemplos daquilo que a gente lidar. Então, muitas leis é implementada nesse planeta que não é normal no universo, fora daqui. Então, praticamente todas essas leis querem deixar você aprisionado, entende? Nessa faixa de vibração. Quando você vai dissipando isso, essas fendas, esses véus e tudo, vai tirando isso da sua vida, o que que acontece? Essas leis já não fazem sentido para você. Muita coisa não faz sentido para você mais. Então você vai conectando com a sua essência. A sua essência vai te mudando de local, vai te colocando nos locais necessários para você desvincular de coisas que não ressoam com a sua essência. Para você não ficar emaranhado, para você não ficar fechado, para você não ficar amarrado, entende? Para você ter consciência que você está fazendo esse movimento e está quebrando padrões, está quebrando coisas à sua volta. Você está dizendo de forma consciente que não quero mais aquilo. Isso já não ressoa para mim. E quando você faz isso, um monte de coisa quebra. Esse ano, eu até disse que esse ano é um ano 9, encerramento de ciclos. Então, você determinando que quer encerrar esses ciclos, conscientemente, muita coisa vai deixando a sua vida. Você vai tirando os pesos da sua alma. Então, você vai se sentindo mais leve para aquilo que realmente você tem que fazer. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente não gostaria, por vários contextos. Eu, por exemplo, eu trabalho, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar minha casa, preciso pagar minhas contas. E muitas das vezes a gente trabalha e está num local que a gente não gostaria de estar, por exemplo. E até isso também está sendo modificado. Você, se não está no local que você gosta de trabalhar, você não está com pessoas que você gosta de estar, porque elas também não são conscientes disso. Não falam dos mesmos assuntos, não comem as mesmas coisas que você. De uma certa forma, isso fica tóxico. Às vezes a gente ajuda mais não estando no mesmo lugar que elas. Só tratando da nossa energia, a gente já está ajudando, de uma certa forma. Você está fazendo sempre o melhor para você e para os outros. Até que seja isso em amplo. Seja amplo no planeta todo. Não sei quando isso vai acontecer, em que ano que é, mas aqui a gente é regido pelo tempo e espaço, né? O tempo aqui, de certa forma, a gente acreditou nas crenças limitantes que é o tempo, né? Vou falar o nome certo. O tempo de Deus é diferente da gente. Vou falar até a palavra. O tempo de Deus é diferente da gente. Mas se a gente não desapegar dessas crenças limitantes, a gente fica aqui para sempre e às vezes nem resolve o que tem que resolver. Você fica aqui anos e anos, anos e anos, vidas e vidas, anos e vidas, e não resolve nada. Porque tem muita crença limitante, às vezes a tua autoproteção de acreditar nisso não deixa você ir para frente. Então você tem que quebrar tudo, as amarras, as crenças limitantes. Você tem que quebrar um monte de coisa dentro de você e aceitar isso como uma forma de evolução. Não aceitar mais coisas que já foram, né? O velho tem que ir embora, para o novo ficar. E esse novo, às vezes, é desconhecido. Então, o seu sistema pode criar algum anticorpo, alguma coisa que bloqueie. Às vezes, até você pode estar bloqueando você mesmo, de uma certa forma. Então, fica difícil. A gente tem os condicionamentos da sociedade, da família, de várias coisas. E tem os nossos próprios condicionamentos. Então, espero que isso fique bem claro, né?
a gente também pode sabotar a gente mesmo. Sim. Quando a gente se conscientiza, a gente cria uma responsabilidade sobre isso. Então, quando você vai se responsabilizando pelas suas coisas, você se torna uma pessoa adulta. Você já não é uma criança, nem é um adolescente, nem nada. Então, é isso que o espaço faz aqui. Faz você crescer, entende? Além dos trabalhos que é feito aqui energeticamente, a gente quer que as pessoas cresçam e se responsabilizem pelas suas coisas. Quando você se responsabiliza, você toma conta da sua vida. Você toma as rédeas da sua vida. Então, é mais fácil de lidar as coisas. E é mais fácil de dizer não. Isso é uma coisa bem vigente. Quando você cresce, você sabe dizer não na hora certa, no momento certo, e seja para quem for. Pode ser para sua companheira, pode ser para o seu companheiro. Você tem que saber dizer não, porque há uma aprendizagem ali. E nossa, essa semana eu vi muito isso. A relação que não tem um questionamento, que a pessoa não está proposto a perder a relação, porque às vezes a gente muitas vezes não pergunta, não quer chatear a pessoa, por querer perguntar algo. Ah, se eu fizer essa pergunta, vai criar aqui um contexto é, conflituoso, vamos assim dizer. Mas nesses contextos há um crescimento. Quando a gente questiona, quando as coisas não estão mal, quando a gente é transparente para o nosso parceiro ou parceira, seja no contexto que a gente é. Às vezes a gente vem num contexto para ficar sozinho também. Isso é um contexto de evolução. Depende do contexto que vocês estão. É um contexto com alguém, sozinho e tudo mais. No contexto familiar ou contexto com a empresa, o que for. Se você não tiver a liberdade de poder perguntar para o outro e aquilo gerou conflito e a pessoa não vê isso como uma coisa boa, é de se questionar. Porque a gente fica auto-sabotando a gente mesmo. Quantas vezes a gente cala para não falar a verdade? O que vem do coração? Porque não quer criar contexto conflituoso. Então, onde há um contexto onde há esse conflito de questionar e a pessoa ouvir, tentar te entender e tudo mais, esse é um contexto saudável. Porque as coisas estão sendo faladas, estão sendo vistas, e a partir daí há um movimento para ser resolvido, ressignificado. Porque se você não fala o que você pensa, você não, você está se sabotando, você está negando você, você não está sendo verdadeiro. E quantas vezes eu falo isso para vocês, mas também para mim. Quantas vezes eu me calei para não poder falar o que eu pensava? Quantas vezes? Hoje em dia eu pratico muito isso. Vem alguma coisa? Sim, eu sinto. Penso e falo. Tem hora que não vem e falo mesmo assim. Mas eu não tenho medo de perder a minha mulher. Não tenho medo de, de às vezes, falar com as minhas enteadas ou magoar alguém. Porque o meu intuito não é esse. O meu intuito é trazer a verdade para fora. Porque se ela está vindo aqui, essa verdade entende de tempo e espaço. E eu disse para vocês, passado, presente e futuro. Ela está presente nesses locais. A gente tem partes nossas que percebe isso aí. Então, se veio alguma coisa, é preciso ser dito, falado. A gente pode escolher o momento certo. Eu muitas vezes tento escolher o momento certo. Quando está falando muita gente, eu prefiro não falar muito. Porque eu acho que não é o momento certo, tá muita energia ali. Mas eu escolho o momento certo. Às vezes falar para minha mulher, às vezes falar para minhas enteadas. E às vezes quando eu estou num contexto familiar, eu prefiro ficar calado às vezes. Falar o mínimo possível. Porque elas ali estão interagindo. E, às vezes você de fora capta melhor as coisas do que dentro da participando daquele contexto. Vocês já ouviram falar sobre cocriação, né? Tá. Tá ligado? Vocês já ouviram falar de cocriação? Co-criar a sua própria realidade. Consciente. É assim, a cocriação é como se você está sonhando. Sabe aquele negócio que você está sonhando e você está sentindo aquele sonho e de repente acontece. A cocriação é isso. Você fala, mas você está falando, é tão simples. É simples.
Só que a gente não tem ideia e a gente acaba fazendo isso muito mais para o negativo do que para o positivo, infelizmente. Porque aí a pessoa fala, ah, você rogou praga. Não, ela cocriou. E é muito doido isso, porque constantemente a gente está fazendo isso. E isso é algo que não é qualquer ser que faz. Os seres humanos conseguem fazer a cocriação. E como que a gente cocria? Né? A primeira coisa é você pensar alguma coisa que você deseja. Pode ser uma bala, um chocolate, um exemplo, vamos dizer, pequeno, que você pode conseguir daqui a alguns minutos. Ou até uma casa, um carro, um apartamento, sei lá. Passar num concurso, por que não? E a partir do momento que você tem o que você deseja, como que como que eu falo, o sistema de cocriar? É você ver aquilo, né? Você pode pegar uma imagem, por exemplo, na internet, ah, eu quero um carro tal, né? Se for esse o seu desejo. E você pode colocar como fundo de tela de celular, imprimir, pôr num lugar que você vê, fundo de tela de computador, um lugar que você veja com frequência. Ou se você quiser, também não precisa ficar vendo aquilo. Mas a partir do momento que você já viu, é como se você falasse para o universo: nossa, eu estou agradecendo por ter esse carro. E o movimento de você agradecer aquilo que você não tem, o que que acontece? Faz com que fique meio estranho, né? O universo fala: poxa, essa pessoa está todo dia agradecendo o carro dela, mas cadê o carro? E aí coisas vão acontecer para que aquele carro chegue até você, para que aquilo que você deseja aconteça. Claro, muitas vezes tem um passo a passo. Só que tem coisa que é muito rápido e não tem os passos. Se, por exemplo, você preenche, né, final de ano, começo de ano nem tanto, né, mas final de ano, que tem esses negócios de shopping, que ganha carro e tal, você vai lá, preenche, comprou uma coisa, preencheu, pôs lá, você tava já um ano inteiro desejando um carro, chega naquela hora, chega o carro. E pode ser de coisas simples, coisas da família, né? Por exemplo, nossa, né? Meus filhos sempre brigam, sempre estão lá, um fazendo chateação com o outro, e aí do nada você começa a sentir que eles estão bem, que eles estão conversando bem, e você começa a agradecer por aquilo que eles estão. Quando você vê, estão lá brincando. Você cocriou aquilo. Então, isso dá para a gente fazer para tudo. Quem está passando por algum problema de saúde, que tem, né, teoricamente, pela sociedade, você tem uma doença tal, você pode cocriar a sua cura. A partir do momento que você começa a se ver saudável, você começa a falar para o seu corpo: eu dou graças porque eu sou saudável, o meu corpo funciona perfeitamente, as minhas células funcionam perfeitamente. Quando você vê, vai fazer exames, você não tem mais aquilo. Sarou. Então, essa é uma ferramenta que nós podemos usar constantemente. E o principal dela é a questão do sentir, né? Não é só o agradecer. Você pode visualizar antes de dormir, visualizar durante o dia. E é muito doido. Quando você está criando, por exemplo, um carro, você sai na rua, você vê um monte daquele carro. Quando, E é engraçado que até celular capta os pensamentos, né? Começa a vir propaganda, começa a acontecer tudo. E de família, de relacionamento, quem está buscando um relacionamento, aparecem pessoas que você nunca viu na sua vida vindo conversar com você.
se é de trabalho, tudo que você, vamos dizer, vibra, você sente, daqui a pouco está chegando até você. Então, essa parte é bem interessante e a gente tem aí de graça dentro da gente. É só começar a usar. Eu falo que eu já cocriei muitas coisas. Por exemplo, você tem uma dívida, você pode cocriar a dívida paga. Nossa, mas que loucura isso? Não, não é. Eu fiz isso. Eu consegui cocriar. Eu imaginei um belo dia a pessoa que eu estava devendo vir falar para mim, olha, já está tudo certo, você não precisa pagar mais nada. E aconteceu. Quando aconteceu, aí que tá. Eu não acreditei. Sabe aquele negócio assim? Não é que eu não acreditei, você fala, ah, mas isso eu já sabia. Sabe aquele negócio que você fala, né? Déjà vu. Ah, isso aqui já tinha acontecido. Não, na verdade, fui eu que cocriei. Então, é só uma dica para vocês fazerem isso, para conseguirem coisas melhores para a vida de vocês, porque não existe limite, não tem limite. Quer dizer, a gente pode pôr o limite para gente. Ah, mas aquilo é muito para mim. Não, não é. Você é merecedor, como se uma pessoa tem, eu também posso ter. Todos nós somos merecedores, todos nós conseguimos aquilo que a gente desejar. Claro, né? Pelo amor de Deus, que seja coisa boa, né? Claro que você não vai querer prejudicar o outro, porque isso daí depois a energia que você manda de ruim para o outro pode voltar para Você você, pode falar da né? autorresponsabilidade, porque se você Exatamente. tem a responsabilidade de cocriar, então você de uma certa forma vai colocar essa intenção de cocriação para coisas boas. Se você de uma certa forma cocria coisas ruins, então você vai atrair esse tipo de frequência na sua vida. E eu acredito que todas as pessoas não querem atrair certos tipos de situações. Aí, nesse caso, a gente fala, né? Quando você está vendo, você está sentindo que está para acontecer algo que não é legal, o que fazer? Vocês já imaginaram? E depois de um tempo, não foi imediatamente, demorou um pouco. Mas depois de um tempo, o que eu percebi? Se eu tô sentindo, eu tô vendo que a situação, porque a gente tem noção, criança não tem. Se a gente está percebendo que o negócio não tá legal, o que é legal fazer? Você vai lá, você muda de foco. De que maneira? Vem cá, filha. Vamos aqui com a mãe, não sei o que e tal. Então, não estão bem os dois irmãos, duas irmãs não estão brigando, está acontecendo alguma coisa. Chama um, ou vai lá, pega na mão. Olha, vem aqui me ajudar a fazer outra coisa. Você mudou o foco. Mudou o foco, acabou. Você acabou com aquela energia que estava ali. Porque a gente consegue perceber num ambiente, por exemplo, começa a ter um bate-papo, uma discussão de política, de religião, de coisas que, assim, a gente sabe que, né, futebol também, né, esses temas são meio polêmicos. Quando você começa a perceber, muitas vezes você passa de um assunto para outro, do nada mudou. Aí parece que aquela energia que estava ali já borbulhando para explodir, o que acontece? Muda. Como alguém está falando, aí o outro vem, entra no meio, tal. Daí você vê, mudou totalmente. Então a gente também tem o poder, que eu falo, porque quem é sábio, que está percebendo que o negócio não vai dar bem, vamos mudar. Tem vezes que uma coisa que você derruba, pronto, é algo muito rápido. E nessas horas, você pode até, muitas vezes, pedir ajuda para a sua equipe, né? Eu falo para os seus guias, cada um chama de um nome, para o seu anjo. O que eu faço agora? Nessa hora, você está vendo que o negócio vai pegar fogo. E aí, o que eu faço? Ah, meu, vem. A resposta vem imediata. Acontece alguma coisa que daí esfria e aquilo
vamos dizer, para, estaciona. Mas a gente estando atento, a gente consegue tanto cocriar para coisas boas, como se a gente não tiver atento, a gente acaba fazendo para coisas ruins. E além disso, a gente consegue paralisar. Se você está vendo que a energia não está legal, tá? Então é isso que a gente tinha para falar hoje. Não sei se o Mike vai falar mais alguma coisa de cocriação. Só acrescentar que a maioria das almas que estão aqui já não ressoa ver televisão, né? Já não ressoa fazer muita coisa. De uma certa forma, consciente ou É inconscientemente, isso. a gente é levado a esse meio de cocriação. A maioria da humanidade, se você for ver, está interagindo com coisas que ela anda cocriando, porque vê na televisão ou por outras pessoas. De uma certa forma, a gente está cocriando isso. Quem gosta de futebol está vendo sempre futebol. Quem gosta de outros assuntos, ou baladas, ou certas comidas, ou outras coisas que me vêm à cabeça e eu não quero falar, que eu não sinto que seja legal. A pessoa está cocriando aquilo, entende? Por isso que é bom a gente saber de forma consciente que muitas das vezes a gente quer, de uma certa forma, passar isso para outra pessoa, mas se ela não estiver aberta para receber, a gente vai fazer um trabalho de formiguinha, sabe? Você vai lá e fala uma coisinha, fala outra, vai chatear a pessoa, mas tem hora que você tem que deixar ela ir por ela mesma, porque ela não está preparada para outras coisas. Eu falo por mim. Eu, quando comecei a despertar para um monte de coisa, eu quis contar para um monte de gente. Essas mesmas pessoas não levaram a sério aquilo que eu estava falando. E vou falar bem sincero para vocês, eu acho que não ajudou em nada. Acho que confundiu mais, porque o planeta estava passando por tanta transformação, né? Teve a pandemia, teve um monte de coisa. Então as pessoas estavam focadas nisso. Eu, na pandemia, já via que isso era um jogo do sistema. Então eles inventaram tudo isso. E eu já sabia desse DNA, das ativações das 12 Ls. Mas eu não tinha contexto para elas para poder falar. O que eu falava é que eu era um ser ligado à fonte criadora, né? E que tinha dons. Então não acreditava nada disso que eles estavam armando. Hoje, passado 4 anos, já estão dizendo quais os problemas que a vacina fez, aquilo que foi ocasionado. Tudo isso é um jogo, gente. É um jogo do sistema para que a gente não chegue a ter consciência do nosso verdadeiro poder, do nosso lado co-criativo. O dia que você desperta para isso, você vai querer natureza, você vai querer coisas que conectam com você de verdade, o que é natural, o que é biológico. Você não vai querer nada disso que te manipula. Você vai querer cortar isso aí, de uma certa forma. Você vai querer, de uma certa forma, sair desse jogo de alguma maneira. E quando você olha para dentro, você vai vem mais resposta. Então, eu estou co-criando aquilo que eu já co-criava lá naquela época. E estão vindo cada vez mais informações de como eu saio disso, para eu retornar para minha casa, que é minha essência, entende? De uma certa forma, todos nós não somos daqui. A fonte criadora é imensa. Ela fez construiu tudo isso, o universo todo. O planeta Terra não é o único para você evoluir. De uma certa forma, a gente veio aqui ter uma aprendizagem, né? Eu falei também dessas 12 hélices aí, dessa parte genética, né? Que a gente acaba vivendo aqui, acaba levando para aonde a gente veio, né? Esses dons, essas coisas todas, porque isso vai ser, vamos dizer assim, escrito na sua alma. Você passou por essa aprendizagem. Você veio aqui no planeta Terra, terceira dimensão, onde tem dimensões mais inferiores, regida por aqui, fez o seu trabalho, fez a sua missão, fez o melhor que você pôde e você vai levar essa experiência para você. Muitos seres não fazem isso, porque sabem como é que funciona aqui.
Então, sintam privilegiados, né? Merecedores, como a Annelise fala, porque esse movimento que você fez, de dentro para fora, estando aqui, é importante e vai ajudar muito. Entende? Ajuda um monte de gente. Se você, de uma certa forma, está preocupado com isso, e a gente, tipo, no planeta a gente aprende muito a olhar para os outros, nunca olhar para a nós mesmos, né? Então, essa parte aí devia ser ressignificada. Olhar para nós primeiro, né? Assim a gente está ajudando também quem está à nossa volta. Aí a gente muda também, eles mudam de uma certa forma também. E era isso. É... Agora acho que pode parar. Deixa eu ver se tem perguntas. sim. Se Pode ser? vocês têm Pode ser, alguma pode ser. dúvida.